Bom, isso aí. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ezequias Caetano, de Patos de Minas, e a gente está começando mais um Comportamento em Cena, hoje com a participação do nosso querido Denis Elignani e do Vinícius Ferreira, de Londrina. Para a gente começar, eu gostaria de convidá-los a se apresentarem, falarem um pouquinho da história deles, do que eles trabalham, para enfim a gente entrar no nosso tema, que é a ansiedade. Pode começar para a gente, Denis, da esquerda para a direita? Opa! Boa tarde a todos, boa tarde Ezequias, Vinícius, boa tarde pessoal. Eu sou o Denis Amiani, sou psicólogo, preferencialmente psicólogo clínico, trabalho com consultório há 17 anos já, me formei em 96 pela PUC de São Paulo, fiz o mestrado pela PUC e o doutorado na USP, sempre estudando temas clínicos. E a minha experiência com ansiedade vem da prática clínica e um pouco, e teve início no trabalho numa pesquisa que eu trabalhei no PROTOC, Projeto Transtornos do Espectro Obsessivo Compulsivo, no Hospital das Clínicas. Logo que eu me formei, os meus primeiros 2 anos de atividade foram trabalhando no Hospital das Clínicas, como pesquisador no Hospital das Clínicas. E me permitiu entrar muito em contato com os transtornos de ansiedade, em especial os transtornos do espectro obsessivo-compulsivo, mas depois disso a gente acabou dando continuidade numa linha de estudo sobre isso, pesquisando, publicando sobre isso, eu, Roberto Banaco e vários colegas aqui da equipe do Paradigma. Enfim, vamos conversar um pouco sobre isso. Seja bem-vindo, Denis, é um grande prazer ter você aqui hoje, e vamos conhecer o Vinícius. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, agradeço o convite para participar desse Hangout. É um prazer de verdade estar aqui cercado dessas presenças ilustres. Deixa eu falar um pouco sobre mim. Eu sou psicólogo, formado pela Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Atualmente, eu sou aluno pesquisador do programa de mestrado em análise do comportamento da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. E a minha pesquisa é sobre expressões faciais, mais especificamente sobre uma suposta existência da expressão facial referente à ansiedade. E é por isso que eu estou aqui hoje, né, para tentar fazer links dessa minha pesquisa com a ansiedade e ajudar a mediar a entrevista com o professor Denis. Bom, é isso aí, pessoal. E para a gente começar a falar do assunto, gostaria de convidar o Denis a definir para a gente o que é ansiedade. Quando a gente pode dizer que uma pessoa está ansiosa? Certo. Estava aqui conversando com o Vinícius que a gente tem um grande número de situações que as pessoas se referem como ansiedade, né? A gente fala que está ansioso, por exemplo, quando tem uma viagem que a gente está esperando há muito tempo, e aí, na véspera, eu nem consegui dormir de tão ansioso que eu estava esperando a viagem, né? A gente fala de ansiedade quando a gente vai numa montanha-russa e está lá no topo, quando não tem mais jeito de voltar atrás, mas você queria voltar atrás, não tem jeito, a ansiedade vai no topo, né? A gente também fala de ansiedade quando um usuário de drogas está nos instantes ali prévios ao uso da droga, ele tem aquilo que a literatura chama de craving, que também é uma ansiedade antecipatória ao uso da substância, né? Em todos esses casos, existe um certo grau de ansiedade. Agora, quando a gente está falando dos chamados transtornos de ansiedade, não é dessa ansiedade que a gente está falando, né? A gente está falando da ansiedade que está relacionada de alguma forma à antecipação de um evento aversivo ou a algum contexto que sinaliza que alguma situação desagradável, aversiva, indesejada está para ser apresentada. E a gente fala dessa ansiedade relacionada a situações aversivas como aquelas que compõem os transtornos de ansiedade. Ok, bom, professor. Uma pergunta. Quando a gente coloca a culpa do nosso sobrepeso na ansiedade, é um tipo diferente da ansiedade clínica? Comi muito porque eu estou ansioso. Eu não diria que é uma ansiedade diferente da ansiedade clínica, Vinícius.
mas talvez a gente esteja falando de da comida exercendo uma função de fuga ou esquiva de sentimentos desagradáveis, né? Não necessariamente ansiedade. A pessoa pode estar muito angustiado com uma determinada situação, ou que está por resolver, ou uma situação que ela está, enfim, que está incomodando de alguma forma, e a comida, acho que o prazer relacionado ao consumo da comida acaba compensando de alguma forma essa angústia. Então isso pode acontecer. A pessoa pode comer porque está ansiosa. Se a gente considerar esta função de esquiva da comida, podemos falar que ela comeu porque está ansiosa. A ansiedade não é uma explicação, mas ela é o evento, ela é o estado interno desconfortável do qual a pessoa está evitando ou do qual ela está fugindo, né? Então, podemos falar assim. Pode falar, Ezequiel. Não, pode concluir. Eu tenho uma outra pergunta para você, bastante relacionada com essa questão de ansiedade como um problema. Uhum. Eu acho que a gente, para poder falar dessa função aí da comida como fuga da ansiedade, a gente tem que pensar em dois fenômenos. Uma coisa que tipos, quando a gente vai olhar para a ansiedade, a gente tem que olhar que tipo de evento produz a ansiedade, né? E aí sempre a nossa explicação vai tentar entender relações do indivíduo com outros fatores do ambiente, com outras coisas do ambiente que estão produzindo ansiedade, que estão gerando ansiedade, né? E a gente vai precisar explicar essa ansiedade a partir da forma como o indivíduo está interagindo com o mundo, e isso vai explicar a ansiedade. Outra coisa a ansiedade, uma vez que ela esteja ocorrendo, ela em si é um evento do mundo, digamos, do mundo interno desse indivíduo, que em si pode ser algo que a pessoa pode precisar evitar, né? Ela precisa retirar esse evento que está incomodando dentro do próprio corpo. E não é a ansiedade, mas toda a estimulação que a gente chama de respondente, né? Então toda a estimulação privada que está sendo produzida por uma outra condição, mas que acaba sendo uma condição interna que é em si desagradável, né? Dependendo do grau da ansiedade, ela pode ser extremamente desagradável. Se a gente pensar, por exemplo, num ataque de pânico, é um estado de ansiedade tão intenso que ele em si passa a ser um medo constante do indivíduo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dos transtornos de ansiedade, o que é pânico, o que é um ataque de pânico, a gente conversa mais sobre isso com calma. Isso aí. Para a gente dar seguimento, eu gostaria que você falasse para a gente quando que a ansiedade começa a ser um problema de verdade na vida da pessoa, a ponto dela precisar buscar ajuda. Certo. Bom, primeira coisa, vamos pensar, a ansiedade em si não é ruim, né? Ansiedade é algo necessário para a nossa sobrevivência. Eu sempre que vou dar uma aula, eu faço uma dramatização dessa situação, mas imagina que eu vou atravessar a rua e eu olho e está vindo um ônibus em alta velocidade e eu começo a pensar, puxa, há um ônibus vindo na minha direção, o que fazer? Até eu tomar essa decisão com essa calma toda, eu não estou mais aqui para tomar a decisão, né? Então, essa resposta rápida e intensa do organismo é o que permite que a gente responda rápido a uma situação em que o nosso organismo de fato está em risco, né? Então, a ansiedade em si não é algo prejudicial, ruim, é necessário para o nosso organismo. Digamos que a nossa espécie existe ainda hoje porque ela é capaz de responder a situações de ansiedade, né? Responder de forma ansiosa. Agora, quando que a gente vai falar de uma ansiedade que começa a se tornar um problema? Quando a gente começa a identificar um nível de ansiedade que a literatura psiquiátrica vai chamar de ansiedade patológica, né? Então, a gente fala de ansiedade patológica quando há uma resposta que é atípica à resposta. Eu estou respondendo a um evento que não é um evento que ameaça o meu organismo, não me coloca em risco, de uma forma atípica, e a gente
considera 3 critérios para considerar essa resposta atípica, né? A primeira delas é a intensidade, frequência e duração com que o indivíduo, de alguma forma, se engaja em alguma resposta de ansiedade, né? Então, imagina uma resposta fóbica. Alguém tem fobia de cachorro. Eu posso não gostar de cachorro e me sentir um pouco desconfortável na presença de um. Agora, se o indivíduo passa um período significativo do dia dele planejando evitar situações onde ele possa entrar em contato com o cachorro, e aí essa primeira coisa é a interferência em termos de frequência e duração, né? A outra coisa é o quanto isso interfere no desempenho dele, né? Ele deixa de fazer coisas importantes para o dia a dia dele, seja em termos profissionais, sociais, estudo, interfere no desempenho dele. E por último, o terceiro critério é o grau de sofrimento. É um pequeno desconforto ou é um sofrimento tamanho que o indivíduo que chega a ser prejudicial para esse indivíduo, né? Se a gente tem esses 3 critérios envolvidos, a gente está falando de uma ansiedade que já tomou uma dimensão que merece ter um olhar mais... que é uma ansiedade patológica, que a psiquiatria chama de patológica e que precisa de um cuidado profissional. Tá? Esse tipo de dano, de prejuízo que você está falando, ele costuma aparecer de que forma, Denis? De que forma? Por exemplo, o indivíduo pode deixar de... Uma criança que não quer mais ir para a escola porque tem o medo... por um medo qualquer, não frequenta mais a escola. Ou o indivíduo que, porque está com medo de contaminação, e aqui a gente está falando de TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, ele tem o medo de contaminação e ele não consegue mais pegar a condução, não consegue estar no meio de pessoas, e com isso ele para de trabalhar ou para de estudar, né? Então, o medo, a ansiedade, o desconforto, ele pode tomar uma dimensão na vida da pessoa que pode prejudicar muito o desempenho, tanto acadêmico, quanto social, quanto profissional daquele indivíduo. Uhum. No caso da ansiedade social, por exemplo, pelo que você está falando, ela começa a se tornar um problema, então, quando a pessoa deixa de conseguir ir à escola, deixa de conseguir apresentar um trabalho que precisa apresentar, deixa de conseguir ir ao trabalho, seria mais ou menos isso? Isso. A gente pode pensar num contínuo. Vamos pegar, por exemplo, a ansiedade social, né? A gente pode pegar um contínuo que vai desde a timidez até um extremo grau de ansiedade, né? Dentro desse contínuo, a gente vai ter diferentes interferências no desempenho da pessoa. Então, tem muita gente que é tímido, mas que nem por isso deixa de ter uma amizade, deixa de ter um relacionamento afetivo, nem por isso deixa de ter um desempenho social minimamente satisfatório no trabalho, consegue apresentar um trabalho na escola, consegue, com um certo sofrimento, fazer algumas coisas, né? Se isso não é extremamente desconfortável, a gente fala, aquele indivíduo é tímido, né? Agora, isso pode tomar uma proporção que essa pessoa, por exemplo, não consegue conviver socialmente por causa do grau de ansiedade. Ou ela não consegue fazer amigos, não consegue ter um relacionamento, e aí você vai tendo diferentes graus de comprometimento da vida. Ótimo. A gente tem uma pergunta aqui, que é do André de Souza. Ele está dizendo o seguinte: boa tarde, tenho uma ansiedade patológica. Faço uso de medicamentos para seu controle. Existem estudos de ambientes ou profissões que podem ser propensos ao disparo da crise de ansiedade? Ambientes? Isso. Desculpa, eu não ouvi um pedaço da sua fala. Existem estudos de ambientes? Falando sobre que ambientes podem contribuir para você ter um disparo da ansiedade, para a ansiedade ser gerada ali? Uhum. Tá. Bom, primeiro vamos pensar no ambiente imediato ali como disparador de um episódio de ansiedade, né?
No caso, se eu estou falando de ansiedade social, por exemplo, o ambiente que vai disparar uma crise de ansiedade pode ser qualquer situação em que o indivíduo está exposto a alguma forma de avaliação social. Então, imagina que eu tenha que apresentar um trabalho na sala de aula. Esse é o ambiente imediato que desencadeia uma resposta de ansiedade. Um indivíduo fóbico, uma fobia específica, fobia de cachorro, o ambiente imediato que vai desencadear a resposta de ansiedade é o cachorro, ou a apresentação de algum evento em que o cachorro está presente, né? Ou a expectativa de ser apresentado. Tá? Eu vou falar como um ambiente que desencadeia imediatamente uma crise de ansiedade. Agora, vamos imaginar o ambiente pensado de uma forma mais ampla, mais ao longo do tempo na vida desse indivíduo, né? Eu posso ter um indivíduo que vive num contexto onde ele está com frequência sendo sujeito a crítica negativa, avaliação, punição, um contexto. Isso a gente vê empresas que são assim, a gente tem famílias que são assim, a gente tem determinados ambientes que funcionam desse jeito. Então o sujeito está, de uma certa forma, com frequência sujeito a ser avaliado negativamente, criticado. Esse tipo de contexto ele pode produzir ansiedade também, e aí eu diria, é mais provável que num contexto desse, o indivíduo ansioso desenvolva crises de ansiedade. Tem um outro contexto que eu acho que também pode favorecer o indivíduo desenvolver um quadro de ansiedade, é o oposto, é um ambiente super protegido, né? Vamos pensar uma mãe cujo filho não pode fazer nada porque não faz isso que é perigoso, não faz aquilo que é perigoso. Esse indivíduo está protegido, ele não está sujeito a avaliação negativa, a crítica, a maus tratos, nada disso. Mas essa superproteção, ela de uma certa forma constrói uma imagem de que eu não sou capaz de lidar com as dificuldades apresentadas pelo ambiente. Então, qualquer dificuldade, quando aparece, ela tem um tamanho muito maior do que ela realmente tem, porque o indivíduo não desenvolveu uma autonomia para lidar com os problemas. Então, eu acho que esse ambiente também é um ambiente gerador de ansiedade, embora ele não seja em si aversivo. Certo? Uhum. Então, acho que essa diferenciação é importante. É um ambiente imediato, como um contexto que desencadeia a resposta de ansiedade, e um ambiente de forma mais ampla. Ok, professor. Uma pergunta, assim, baseado na pergunta anterior, né? Quando a ansiedade se torna um problema, existe um protocolo dentro da terapia comportamental sobre como efetuar esse tratamento da ansiedade? É claro, considerando que cada paciente vai trazer uma história de vida diferente, tudo, mas existe um protocolo geral? Vinícius, eu não diria um protocolo com um manualzinho, sabe, do começo ao fim, como fazer. Mas existem algumas técnicas que a gente pode lançar mão dependendo de uma série de coisas, de uma série de análises que a gente vai fazer, né? Antes de definir qualquer estratégia terapêutica, eu preciso fazer o que a gente chama de análise funcional, né? Então, um terapeuta comportamental, ele não vai lançar mão da técnica simplesmente porque ele viu um diagnóstico de ansiedade. A gente tem lá as técnicas, a gente sabe que pode usar quando precisa. Mas primeiro eu vou perguntar, essa ansiedade, ela tem que origem? Que história? Imagina que eu veja que a origem tem a ver com esse ambiente que é superprotetor ou alguma coisa assim, né? Dentro deste contexto ambiental, será que é bom agora eu lançar mão da técnica? Ou primeiro eu preciso desenvolver com esse indivíduo um pouco mais de autonomia para ele conseguir lidar com esse ambiente? Aí sim eu dou uma ferramenta para ele de enfrentamento da ansiedade, né? Mas, bom, estou só fazendo essa prévia aqui para não dizer que a gente vai usar a técnica indiscriminadamente, né? Claro. Mas que técnicas a gente tem? A gente tem algumas técnicas, tá? A principal delas, que eu acho que ela tem sido usada para quase todos os transtornos de ansiedade, a gente ainda não falou deles, mas aqui a gente vai ter que diferenciar um pouco de quais transtornos a gente está falando. Mas a principal delas, eu diria, é a exposição com prevenção de respostas.
né? O que vem a ser a exposição com prevenção de respostas? Ela parte de um princípio que é chamado de habituação, né? O que é a habituação? Todos nós, quando entramos em contato com um estímulo que permanece constante e ele não representa ameaça para o organismo, uma ameaça real, a tendência do nosso organismo é, num primeiro momento que o estímulo apareceu, ele reage a isso. À medida que o evento é constante, o organismo é como se ele fosse aprendendo que aquilo não vai fazer nenhum mal para ele, devagar vai diminuindo a resposta àquele evento, né? Então, agora vamos trazer isso para a ansiedade. Imagina alguém que tem medo de cachorro. Vou pegar o cachorro, que é um exemplo fácil da gente visualizar, né? Essa pessoa tem medo de cachorro. Eu posso planejar um trabalho cuidadoso de enfrentamento para fazer com que o indivíduo experimente a habituação. De que forma? Primeiro eu planejo para ver qual seria o grau mínimo de desconforto e o grau máximo de desconforto. Vamos imaginar que a gente já fez essa escala de desconforto e começa por um filhotinho de poodle, né? Esse seria o grau 0,1 de desconforto, né? Então a gente vai começar o trabalho com ele. O que eu vou fazer? Vou trazer colocar essa pessoa em contato com o bichinho, com o filhotinho de poodle, né? Num primeiro momento, o que vai acontecer? A ansiedade vai subir, o organismo desse indivíduo vai desencadear uma série de respostas autonômicas de ansiedade, né? E elas vão permanecer por algum tempo. Mas o que vai acontecer? À medida que o indivíduo permanece na presença do estímulo, o organismo dele vai se acostumando à presença do estímulo e gradativamente vai abaixando a ansiedade, né? Isso é o primeiro ponto da exposição. Uma vez que a gente fizemos isso várias vezes com o filhotinho de poodle, já não desperta mais nenhuma ansiedade, já não desencadeia mais nenhuma ansiedade. Vamos trazer um filhotinho um pouquinho maior. Vamos fazer de novo a mesma coisa até que a habituação aconteceu, o indivíduo não tem mais... E aí vai gradativamente aumentando a intensidade do estímulo, né? E uma coisa que é importante, que eu sempre falo para os meus pacientes, porque eu uso sempre o mesmo exemplo do cachorro, que é mais fácil da gente ver, falo para a gente não precisa chegar no pitbull, né? A gente pode chegar no pastor alemão, a gente pode chegar até um ponto, dali para frente nem eu vou querer lidar com o pitbull, então não precisamos dele, né? Então a ideia da exposição é fazer um planejamento cuidadoso com o paciente, o cliente, ele precisa participar disso, né? Não tem surpresa, não vou, tipo, o cara veio para o meu consultório e de repente eu apareço com um cachorro aqui dentro sem avisá-lo, né? Então tudo é planejado, e tudo eu vou medindo como que a pessoa está conseguindo lidar com aquilo. Na hora de colocar no papel, a gente pôs o filhotinho de poodle como 0,1. Mas quando o indivíduo entra em contato de fato com o bichinho, ele está lá com ansiedade 10. Vamos tirar. Vamos esperar e pensar um outro jeito. Se não deu com o filhotinho, vamos voltar para a foto. Vamos começar com foto do cachorro, depois a gente faz. Então, tudo é pensado e vai sendo modificado à medida que o paciente consegue lidar com aquela situação, né? Para isso, o profissional tem que ter uma sensibilidade muito grande ao paciente, ao cliente dele, e ver como que ele está conseguindo lidar com aquela situação, né, o cliente. Tá? Diante disso, a gente pode concluir... Desculpa. Essa sensibilidade é importante, porque senão pode passar batido o nível de ansiedade do cliente, se tornar aversivo até a própria terapia para ele, não é isso? Perfeito, Ezequias. Essa é uma coisa que, se a gente não fica atento a como que está acontecendo, como que o cliente está reagindo ao procedimento naquele momento, corre o risco da terapia se tornar aversiva. E aí ele vai evitar não só o evento, mas também a terapia, né? E essa é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nem sempre o cliente consegue te dizer que aquilo está demais para ele. Que pode ser que dizer isso seja parte da dificuldade dele.
Então você tem que estar atento a outras respostas não verbais de ansiedade. E aí o Vinícius talvez possa até ajudar a gente nisso, né? A expressão facial, o tom de voz com que ele fala, enfim, e várias outras dicas aí não vocais que o cliente dá, não verbais que o cliente dá. Certo, Vinícius? Claro, só para contextualizar os espectadores desse programa, existe estudos, né, que propõem a existência de uma expressão facial de ansiedade, né, que seria diferenciada da expressão facial do medo, né? Engraçado que medo e ansiedade, por vezes, eles são colocados ali lado a lado nos manuais de diagnósticos de psicologia, enfim, diagnósticos clínicos. Mas a ideia da expressão facial de ansiedade, ela é baseada num modelo, em pesquisas com modelos animais, né, pesquisas com roedores, que dizem basicamente o seguinte: elas estão relacionadas com a qualidade, o tipo de ameaça. Quando o organismo conhece, né, a ameaça, ou seja, essa ameaça é clara, né, e de fato é uma ameaça, ele tende a fugir dessa situação. E a emoção que acompanha esse comportamento de fuga seria o medo. E a expressão facial dessa expressão de medo seria mais ou menos aquela expressão de pavor, né? Uma surpresa seguida de um medo. Enfim, já a expressão já a ansiedade, ela seria a emoção que acompanha um comportamento de avaliação de risco, né? Quando a ameaça ela não é conhecida, né? Ou seja, suspeita-se da presença dessa ameaça. E a expressão facial seria a de varredura ambiental. A pessoa fica desconfiada, suspeita, então ela olha para os dois lados, né? O típico movimento do olho, né? Então, né, nesse modelo explicativo, a ansiedade estaria diferenciada do medo dessa forma. Bom, acho que para a gente especificar um pouquinho mais, acho que a gente pode entrar também nas formas com que essa ansiedade costuma ser descrita na literatura da área, né, médica e psiquiátrica. Poderia falar para a gente, Denis, quais são os principais diagnósticos que são dados para as manifestações da ansiedade? Posso sim. Só falando disso, é importante a gente destacar que na psiquiatria, os transtornos de ansiedade, eles vão envolver tanto o que o Vinícius acabou de chamar de ansiedade, quanto o que ele chamou de medo, né? Tanto o medo quanto a ansiedade estão dentro de uma classe ampla que a psiquiatria chama de ansiedade patológica. Tá? Bom, vamos falar dos principais. Antes de falar dos transtornos propriamente dito, Ezequias, eu queria diferenciar uma coisa que vai dar contexto aqui para os transtornos. O que a gente já falou que é a ansiedade, né? Queria contar um pouquinho o que é um ataque de pânico, tá? Porque depois a gente vai poder dizer o que é um transtorno do pânico, né? Ataque de pânico não necessariamente caracteriza um transtorno do pânico, tá? Então, um ataque de pânico nem todo ataque de pânico caracteriza transtorno do pânico, né? Ataque de pânico é um período distinto que tem um início súbito de intensa apreensão, temor e terror, tá? A pessoa que tem um ataque de pânico, ela tem uma sensação de morte iminente ou de catástrofe iminente. Ela vai sentir falta de ar, palpitação, dor, desconforto, tem uma série de sensações muito intensas. É como se o organismo disparasse todas as reações de medo ao mesmo tempo. É uma descarga de adrenalina muito intensa que pode ou não acontecer numa situação de um medo específico. Por exemplo, o indivíduo pode ter um ataque de pânico quando ele, tendo medo de cachorro, ele se deparou com o cachorro. Ou ele pode ter um ataque de pânico quando, tendo medo de altura, ele está lá no topo de uma montanha-russa, né? Agora, o ataque de pânico ele pode estar presente em qualquer um dos transtornos de ansiedade
e mesmo em outras situações que não relacionadas aos transtornos de ansiedade. Agora, às vezes as pessoas chegam no consultório da gente falando, eu tenho transtorno do pânico. Quando você vai ver, ela teve um ataque de pânico isolado numa situação muito específica da vida dela, né? O transtorno do pânico, ele vai acontecer quando o indivíduo ele tem uma sequência de ataques de pânico inesperados e recorrente, e ele passa a ficar persistentemente preocupado com o próximo ataque. Então, o desconforto do ataque de pânico é tão grande que ele fica, passa a ficar um tempo significativo do dia dele preocupado com medo dos próximos ataques. E aí ele pode ficar, inclusive deixar de fazer coisas que possam produzir algumas sensações parecidas com o ataque de pânico. Por exemplo, ele pode deixar de fazer atividade física porque ele fica com medo da palpitação que ele sente quando faz atividade física. Ele pode evitar ter uma relação sexual porque ele fica com medo da respiração ofegante e da palpitação. Então, tem uma série de situações que ele pode passar a evitar de medo do ataque de pânico. Então, isso a gente está falando de transtorno do pânico, né? Agora, esse transtorno do pânico, ele pode também acontecer com agorafobia. O que a gente chama de agorafobia? É quando, além de ter medo do próximo ataque de pânico, ele passa a ter medo também de situações nas quais ele possa ficar sem proteção ou sem escape, no caso de um ataque de pânico. Então, o indivíduo fica com medo de ir num cinema porque ele tem medo de passar mal e não dá tempo de sair porque está cheio de gente o cinema. Ou ele fica com medo de estar num lugar aberto, sem ninguém por perto, porque ele não vai ter socorro se ele passar mal. Medo de dirigir porque ele pode estar num congestionamento quando tiver um ataque de pânico. Então, o pânico... O ataque de pânico é uma coisa, o transtorno do pânico é outra, e o transtorno do pânico com agorafobia é outra coisa, tá? Então, aí a gente tem, então, a agorafobia sem pânico. O indivíduo pode sentir agorafobia, o medo de estar em lugares onde ele possa estar sem proteção ou sem escape, e isso não necessariamente está ligado a uma história de pânico. Então, tem a agorafobia sem história de transtorno do pânico. Tem o transtorno do pânico com e sem agorafobia, né? Aí a gente tem as fobias específicas, que tem várias modalidades de fobias específicas, né? Pode ter a fobia de altura, a fobia de algum animal, a fobia... Estou aqui com uma listinha aqui, mas, enfim, tem um monte de tipos de fobia que as pessoas chamam de fobia específica, quer dizer, que a gente chama de fobia específica. Existe um evento, e se a pessoa entra em contato com o evento, ela se sente muito ansiosa, ou a expectativa de apresentação dessa situação deixa ela muito ansiosa. A fobia social, ela é muito parecida com a fobia específica, mas ela está bastante relacionada a situações onde a pessoa pode estar exposta ao julgamento ou avaliação de terceiros, né? E a fobia social também tem vários subtipos. Ela pode ser generalizada, no sentido de eu tenho medo de qualquer situação que envolva pessoas, ou ela pode ser especificamente ligada a falar em público, a escrever na frente de outras pessoas, a comer na frente de outras pessoas, e tem muitos subtipos aí de fobia social, tá? A gente tem também o transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno de ansiedade que acontece depois que o indivíduo passou por uma experiência traumática, né, uma experiência que pode ser de violência, uma experiência de um acidente, uma situação natural, uma enchente, um desabamento, que a pessoa correu risco de vida importante. E a partir disso ela passa a ter respostas intensas de ansiedade e de lembranças recorrentes sobre o evento traumático, tá? O último quer dizer, os dois últimos, tem mais dois ainda. A gente tem o transtorno de ansiedade generalizada,
que é um transtorno onde a ansiedade ela não fica relacionada a um ou outro evento específico, mas é como se o indivíduo visse em quase tudo sinais de perigo, e ele responde com ansiedade intensa a tudo que é desafio da vida. Então tem uma conta para pagar, tem um problema para resolver, tem uma aula para dar, enfim, o indivíduo ele acaba ficando ansioso em muitas situações. E o último, que eu colocaria quase à parte dos transtornos de ansiedade, embora tenha um funcionamento muito parecido, que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? No TOC, o indivíduo ele tem as obsessões e compulsões, ele tem pensamentos invasivos, pensamentos intrusivos que incomodam, e os quais ele quer evitar a qualquer custo. E aí, para eliminar o pensamento incômodo, ou para evitar qualquer coisa que possa desencadear esses pensamentos incômodos, ele faz as compulsões, né? Então, a obsessão é uma experiência passiva, no sentido de que ele tem um pensamento que foge do controle dele, ele não quer pensar e o pensamento vem, né? E a compulsão é uma experiência ativa, no sentido de que ele faz para se livrar do pensamento incômodo ou do evento que traz ansiedade, tá? Então esses são os principais quadros de ansiedade, cada um deles tem muitas sutilezas, muitas questões aí que a gente precisaria discutir, né? Só para ter uma ideia geral. O importante, Neto, Vinícius, é que assim, existe um funcionamento comum de todos os transtornos de ansiedade, tá? A gente tem sempre uma situação na qual eu tenho algum evento que é aversivo para esse indivíduo, a gente chama isso de estímulo aversivo. Existe algum evento o qual traz alguma ansiedade, desconforto, sofrimento para esse indivíduo, e existe alguma coisa que esse indivíduo vai fazer ou para fugir do evento presente, ou para evitar que esse evento aconteça, né? Então, na fobia simples, existe um evento específico da fobia, né? Fobia de elevador, fobia de lugar fechado, fobia de lugar aberto e tal, e o indivíduo vai evitar ou vai fugir se o evento está presente. Na fobia social, o evento específico é a crítica ou avaliação por outras pessoas. Ele também vai fugir se estiver na situação desagradável, ou vai evitar a situação em que possa acontecer. No pânico com agorafobia, o evento temido está dentro do indivíduo, né? Ele tem medo do medo. E a resposta de fuga vai ser ele evitar situações onde ele possa provocar aquela sensação física desagradável, ou se estiver acontecendo, ele vai fugir o mais rápido possível, né? Na ansiedade generalizada, o evento desconfortável é diverso, são diversos eventos, e ele tem muita resposta de checagem, de preocupação, de evitação, de fuga, né? E por último, no estresse pós-traumático, os eventos estão relacionados ao trauma, então o indivíduo pode evitar qualquer coisa que está relacionada àquele trauma, então evitar qualquer coisa que possa produzir a lembrança daquele trauma, e também tem um pouco de resposta de checagem, de evitação, de fuga. E por último, no TOC, é que ele é bastante diferente no formato, porque é esse formato repetitivo dos pensamentos que caracteriza a obsessão. Os pensamentos são repetitivos, intrusivos, e a resposta a resposta de fuga e esquiva, também tende a ser muito repetitiva e tende a ser um pouco estereotipada. Ele cria toda uma coisa que a gente chama de ritual para evitar o pensamento ou a situação de desconforto. Tá? Ótimo, Denis. Muito obrigado. Eu gostaria de trazer umas perguntas dos leitores, dos espectadores aqui que estão assistindo. Uma pergunta do Patrick. Ele está dizendo o seguinte: a nicotina reduz a ansiedade e proporciona prazer ao indivíduo fumante. O que fazer para ajudar pessoas que sofrem de muita ansiedade e estão tentando parar de fumar? Deixa eu pensar aqui. Olha, a ansiedade,
a gente tem diferentes mecanismos para fugir de ansiedade. Cada pessoa tem diferentes respostas, aí que a gente chama de resposta de esquiva ou fuga, né? Por exemplo, o fóbico social, ele pode beber para conseguir enfrentar situações sociais. E é muito comum a gente ver o fóbico social buscar terapia por causa da bebida e não por causa da fobia social, né? Então, alguém que tende a ser ansioso, ou que apresenta muita ansiedade, e que fuma, e o cigarro acaba funcionando aí para aliviar a ansiedade, o problema é que ele somou dois problemas, né? Porque o cigarro em si acaba trazendo toda a questão da abstinência da sua retirada, e a abstinência em si produz mais ansiedade, né? Nunca trabalhei com fumante, é curioso, mas nunca aconteceu assim, de alguém que veio especificamente buscar terapia comigo por causa do cigarro. Mas acho que o psicólogo que fosse atender alguém com essa queixa, ele teria que atacar as duas frentes, né? Tanto lidar com a questão da nicotina, da dependência e algum tipo de procedimento que ajude esse indivíduo a superar a ansiedade, a superar a dependência do cigarro, e eventualmente, eu diria, psiquiatras com medicação podem ajudar bastante nisso. A gente tem medicações que diminuem todas as respostas aí de abstinência, e paralelamente desenvolver um trabalho para esse indivíduo lidar com a ansiedade, né? Especialmente se o uso do cigarro é secundário à ansiedade, no sentido de que assim, ele usa para amenizar a ansiedade, é aí que eu preciso mesmo desenvolver com esse indivíduo uma tolerância a essa ansiedade, um trabalho que a gente faz como faria com qualquer pessoa com ansiedade. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui de uma pessoa que não se identificou. Ela está perguntando o seguinte: na apresentação de um trabalho ou quando eu estou conhecendo outras pessoas, como posso fazer para tentar driblar a ansiedade e conseguir travar menos enquanto estou falando? Certo. Olha, eu não esqueço de uma professora minha da graduação, no primeiro ano de graduação, ela era fenomenóloga. E ela falando da situação de paquera, né, que é um pouco diferente, mas que também gera bastante ansiedade nas pessoas. Ela fala, uma das coisas que mais dá leveza na situação é você chegar de cara e assumir, olha, é difícil para burro, tô tremendo, tô nervoso, e vamos lá, né? Eu acho que com isso você tira aquela coisa de que, nossa, a pessoa vai esperar de mim que eu vou ser o cara que sabe o que dizer na hora, não sei, né? E acho que eu acho que a capacidade de brincar com você mesmo ajuda muito, né? Uma das coisas que eu desenvolvi nas primeiras vezes que eu comecei a falar em público, que também para todo mundo gera muita ansiedade, viu? Não é só para você que não se identificou, mas eu começava sempre com uma piadinha sobre a minha ansiedade, entendeu? Porque, de fato, todo mundo passa por essa situação e é difícil. A gente estava aqui, eu e o Vinícius, falando da nossa ansiedade antes de começar esse hangout, e como a gente estava aqui, nunca falar ao vivo sempre tem as coisas. A gente estava falando de fobia de YouTube, como que vai parar no YouTube que eu vou falar, sei lá se vai sair bom, se não vai sair bom, enfim. Já habituou, né? Nossa ansiedade já habituou. Já habituou, E agora, no começo, estava todo mundo aqui com ansiedade a mil, né? E assumir isso e brincar um pouco com isso pode dar um pouco mais de leveza para a situação e te preparar. Acho que a gente vai muito com a expectativa de que o outro espera a perfeição. E aí, ninguém consegue ser perfeito. E não vai ser perfeito, né? E aí, quando acontece qualquer coisa que foge do que eu acredito que seja o ideal, nossa, fiz errado. Aí vai dar tudo errado. E aí começa aquele, né, despencar um monte de respondendo, um monte de respostas autonômicas, de ansiedade, e ao mesmo tempo uma coisa meio... Parece que aquela pequena coisa que não foi perfeita
já significa que está tudo terrível, né? E a coisa vai aumentando. Então, o que eu diria é, diminui a expectativa. Sinaliza para a tua audiência que, tô nervoso, tô aqui, não tô acostumado a falar disso, vamos lá. Não há vergonha nenhuma em você assumir que você, assim como 90% da população, tem dificuldade de falar em público, né? E acho que isso já te ajudaria muito a diminuir a ansiedade. Outra coisa que você pode fazer, se a coisa for muito intensa, faz um pouco de exercício de relaxamento antes. Existem algumas técnicas de respiração e relaxamento que podem ajudar bastante, né? Em algumas situações em que a ansiedade está muito intensa, às vezes, mesmo enquanto está acontecendo a situação, você pode ir lá, sem ninguém perceber, fazer uma respiração pausada, segurando. Isso ajuda em algumas situações a gente a aguentar a situação mais difícil. Tá? Não sei se eu respondi tudo que você esperava ouvir, mas dá algumas dicas. Bom, achei bem legal a sua resposta, e sua fala até me lembrou de algumas coisas que vêm sendo produzidas no campo de pesquisa da ansiedade social, né? Que geralmente, como você está falando, é a pessoa ansiosa que cria essa avaliação, é uma avaliação dela própria. O outro, os estudos vêm mostrando isso, pode até perceber que essa pessoa está ansiosa, mas geralmente não faz uma avaliação negativa dessa pessoa, não considera ela uma pessoa de menor valor, menos capaz, só percebe que está ansiosa. É uma coisa que eu tenho visto aí, que nas pesquisas a respeito, que pode ser bastante relevante quando a gente está ansioso socialmente, lembrar disso, que é uma questão pessoal, eu que estou me avaliando, eu que estou me cobrando, não necessariamente essa pessoa com quem eu estou conversando vai estar tendo o mesmo nível de exigência que eu tenho. Vinícius, o que você acha disso? Você que trabalha aí com pressão social da ansiedade, né? Sobre a percepção que os outros têm da ansiedade. Concordo plenamente. A ansiedade acaba sendo um bicho-papão, né? Ou senão, muitas pessoas, na minha percepção, é claro, até no período que eu tive experiência em clínica, né? A ansiedade é um vilão no sentido que as pessoas costumam culpabilizar a ansiedade por muitas coisas que elas falham em fazer ou não fazem como gostariam de fazer, né? Então, é uma coisa que precisa ser muito, muito trabalhada em clínica, né? O professor Denis mencionou uma coisa muito importante, né? Que quando eu perguntei sobre a questão dos protocolos, né, para o tratamento da ansiedade. E, pelo que eu entendi, não existe jeito de combater a ansiedade sem que haja enfrentamento, né? É preciso que a pessoa se exponha ao estímulo ansiogênico de modo gradativo, para que ela vá se habituando e aprendendo a conviver com aquele nível de ansiedade, né? Para que esse nível não seja algo mais tão danoso para ele quanto era no passado. Pois é, Vinícius, eu acho que você está falando uma coisa que me lembrei de uma outra coisa importante, né? A gente acha que vai buscar terapia para eliminar a ansiedade, para não sentir a ansiedade. E o trabalho do terapeuta, isso não existe, aliás, que bom que não existe, porque a gente precisa da ansiedade, né? O trabalho do terapeuta é que você aprenda a tolerar e a conviver com a sua ansiedade, né? A gente faz a habituação, né? O fenômeno da habituação que eu estava falando, ele faz com que eu aprenda a conviver com aqueles eventos do mundo, com aquela parte do mundo que me traz desconforto. E, eventualmente, até tolerar um pouco de desconforto. O fato de eu estar me sentindo mal, me sentindo um pouco desconfortável naquela situação, não necessariamente implica que eu vou ter insucesso no manejo daquela situação, ou que vai dar tudo errado, ou que eu vou ser incapaz de lidar com ela.
simplesmente eu estou me sentindo ansioso e ok, né? Estávamos nós três aqui ansiosos antes de começar o Hangout, estamos aqui mandando o que dá para a gente fazer dentro desse contexto, né? E faz parte da coisa. Não esperar, e não esperar a resposta de tranquilidade absoluta para fazer qualquer coisa, senão a gente nunca vai fazer. Até porque sem ansiedade a gente não está pilhado para conseguir fazer, né, exigir do nosso corpo o nosso melhor. A gente precisa de um pouquinho dessa ansiedade, né? Com certeza, com certeza. Tem uma outra pergunta aqui, acredito que é de uma psicóloga, ela também não se identificou. A pergunta é a seguinte, Dani. Não são incomuns queixas de pessoas incapazes de manter relacionamentos amorosos em função da ansiedade, se manifesta seja por ciúmes, seja por impulsividade, seja por insegurança, ou qualquer outro aspecto em relação ao futuro da relação, seja também por incertezas em relação a como o parceiro irá ou não corresponder às suas expectativas. Sei que é difícil falar em termos gerais, mas em termos de terapia e manejo clínico, que espécie de intervenção? Em resumo, o que a pessoa está perguntando é o seguinte: tem pessoas que se queixam de dificuldade de manter uma relação afetiva estável por causa da ansiedade. Essa ansiedade é essa, que pode aparecer como ciúmes, como impulsividade ou como insegurança em qualquer aspecto da relação. Uhum. Ela está perguntando se existe algum tipo de manejo clínico que você pode indicar para poder lidar com essa situação. Bom, eu diria, uma parte dessa ansiedade que ela está se relacionando aí, Ezequias, está naqueles grupos de ansiedades que eu não colocaria dentro dos transtornos de ansiedade ou da ansiedade clínica como a gente lida, né? Por exemplo, na impulsividade, a gente está muito mais próximo do freezing, do craving relacionado à droga do que qualquer outra coisa, né? A questão do controle, a gente está falando de controle de impulso, né? Tem uma coisa que é, todos nós, quando estamos num relacionamento afetivo, a gente tem que lidar com a incerteza. Você nunca tem certeza absoluta do tamanho do afeto do outro por você. Você sabe do seu, né? E o pior, você sabe que o seu também oscila. Você nem sempre ama o outro do mesmo jeito o tempo inteiro. Tem dia que, né, às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais, né? Plagiando aqui o nosso amigo, oh, meu Deus, deu branco o nome dele, mas tudo bem, depois eu lembro. Herbert Viana. Essa variação que a gente sente no afeto pelo outro, a gente sabe que o outro também sente pela gente. E isso traz sofrimento, né? Isso traz ansiedade. Por quê? Porque entra o medo de perder. E aí a gente talvez possa falar de uma ansiedade parecida com os transtornos de ansiedade, que é aquele medo, né, a expectativa de que um evento aversivo venha a acontecer. O aversivo aqui é a perda do outro, né? Isso é mentira? Não, é verdade, ele pode ir embora. Ele pode não gostar mais de mim, ele pode me deixar, ele pode gostar de outra pessoa. Isso é um fato com o qual eu preciso aprender a conviver. E mais do que isso, eu preciso aprender a demonstrar e confirmar o meu afeto, mesmo não tendo certeza do afeto do outro, né? O tempo inteiro. Eu não tenho como comprovar o tempo inteiro que o outro tem esse afeto. Então, essa ansiedade, eu diria, ela faz parte de um relacionamento e faz parte de um relacionamento saudável eu suportar e conviver com essa ansiedade. Ela não vai embora, lamento te dizer, colega, mas ela não vai embora, né? Ela vai estar presente e o trabalho é aprender a tolerar, né? E não tentar ficar buscando confirmação de afeto do outro o tempo inteiro, porque esta confirmação de afeto, ela vai ser ainda mais prejudicial do que a própria incerteza do afeto, né? E muitas vezes o que acaba estragando os relacionamentos é que esses pedidos de confirmação de afeto, eles vêm por ameaça do meu abandono, né? Então, eu coloco o outro na berlinda, na ameaça dele me perder, para ver o que ele vai fazer
para me manter. E aí eu vou criando uma insegurança ainda maior no outro, que vai criar uma insegurança maior em mim, ou seja, tá tudo errado. Para não falar... Uma bola de neve. É uma bola de neve, né? As coisas, uma coisa leva a outra, e é isso que eu acho que traz muito sofrimento. Então, eu diria, se tem um profissional que está trabalhando com um caso de ciúme, tudo que ele não pode fazer é fortalecer, trabalhar para dar a certeza para o outro de que a outra pessoa não vai, para o seu cliente, de que a outra pessoa não vai embora. Né? O que eu preciso fazer é tolerar essa situação. Olha, ele pode sim ir embora. O que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai suportar isso? Essa é a vida. Né? Essa é a vida de quem tem alguém. Né? É interessante isso, que até entra naquilo que a gente estava conversando agora há pouco, sobre o que é descrito na literatura da área como transtorno de personalidade borderline. Né? A pessoa está sempre testando o afeto do outro, está sempre criando provas para verificar que o outro realmente gosta dele, o que traz uma ansiedade muito maior para a família, e entra toda essa bola de neve que você está falando. Exatamente. O transtorno de personalidade borderline, eu diria que é o extremo, tem alguns trava-línguas na nossa literatura, esse é um deles. O borderline, eu diria que é o extremo deste padrão, né? Tanto é que os psiquiatras, eles definem o borderline pela seguinte expressão: te odeio, não me abandone. Né? Por quê? Eu tenho tanto medo de te perder que eu vou te colocar no limite para ver até quando você me suporta. Porque se você aguentar isso, então você gosta mesmo de mim. Só que eu vou submetendo você a tantos e tantos e tantos testes que uma hora você não aguenta. E aí confirma a minha tese de que, tá vendo, você ia me abandonar mesmo. Né? E aí isso vai gerando um grau de sofrimento para todo mundo que está envolvido, que torna muito difícil a convivência. Né? O pior disso é que quanto mais o outro aguenta, mais o border testa ele, né? Exatamente. E é curioso, Ezequias, porque quanto mais o outro vai dando evidências de que de fato gosta, mais ele desperta esse alarme do abandono. Porque o outro está dando evidências de afeto, eu vou gostar. Se eu gosto, quanto mais eu gosto, maior é a ameaça, mais eu vou sofrer se eu perder o outro. Então, para o borderline, o que desencadeia os testes, a necessidade de testar o outro, é o quanto mais ele está gostando do outro. E isso vai acontecer quanto mais evidências o outro dá de afeto. E, enfim, é uma bola de neve muito difícil da gente quebrar. Esses são, eu diria, os casos mais difíceis da gente conseguir lidar em terapia. Né? Oi? Porque veio uma pergunta meio bomba aqui. Agora que você concluir, eu vou te fazer ela. Vamos lá, estou ansioso já. Pode fazer? Pode fazer. Aqui, a Nayara está perguntando o seguinte: se quanto mais evidências de afeto eu dou para o border, mais ele me testa, eu devo parar de dar evidências? Olha, Nayara, eu vou me esquivar da resposta, tá? Eu diria, é uma coisa muito complexa. A gente precisaria olhar com muito cuidado essa relação, porque eu não posso deixar de dar evidências de afeto, mas eu preciso ajudar o outro a... Enfim, eu preciso ajudar o outro a construir uma relação de segurança. E não é retirando as minhas evidências de afeto que eu vou fazer isso. Eu diria... Enfim, acho que a gente desviaria demais o rumo aqui da nossa conversa, que a gente precisa focar aqui na ansiedade, mas acho que tem toda uma forma de lidar que vai envolver consistência nas relações de afeto, mas um cuidado de não dar as evidências de afeto apenas quando está sendo testado, né? Porque aí você fortalece um padrão do teste, e é este padrão que é perigoso, né? Então, eu posso dar o afeto, eu posso dar as evidências de afeto, e de preferência que eu faça isso quando eu não estou sendo testado.
Mas, enfim, isso implicaria numa análise muito complexa, que infelizmente vou precisar me esquivar dela aqui, senão a gente não consegue falar do tema da nossa conversa de hoje. Bom, o Vinícius parece ter uma pergunta, tá aí querendo falar, perguntar para ele, Vinícius. Bom, foi mencionado a palavra esquiva, e isso acabou me eliciando uma pergunta, né? Já ouvi dizer que a esquiva de uma situação, ela retroalimenta a ansiedade, né? Eu gostaria que, se essa informação for verdadeira, o professor Denis comentasse um pouquinho para a gente. Sei. Na verdade, Vinícius, eu acho que esse é o principal mecanismo que mantém o problema da ansiedade. Por quê? Imagina que cada vez que vou pegar um exemplo concreto, acho que é mais fácil da gente visualizar, né? Se eu tenho medo de conversar com outras pessoas, tá? Pessoas que eu não tenho tanta familiaridade, né? Cada vez que eu tenho uma situação em que eu poderia conversar com outras pessoas, eu me esquivo, ou seja, eu invento uma desculpa qualquer e não vou para a situação, eu evito a situação, né? O que vai acontecer? Primeiro, eu não permito que a habituação aconteça, certo? Então, se eu estivesse na situação, permanecesse nela até a minha ansiedade passar, o fenômeno da habituação iria me ajudar a tolerar a próxima, né? Mas eu evito. Então, a primeira coisa é essa, eu não permito que a habituação aconteça e, com isso, o evento é sempre novidade, né? Segundo, que eu não desenvolvo os mecanismos para lidar com a situação. É como se eu precisasse criar uma imunidade, eu preciso ir para a situação, lidar com todas as dificuldades dela e desenvolver mesmo ferramentas para lidar com a situação. Se eu sempre estou evitando, eu não desenvolvo essas ferramentas. E segundo, que aquele evento que eu evito, como eu evito? Eu nunca entro em contato real com ele, eu entro pouquíssimas vezes em contato real, é como se ele ficasse muito maior, porque na fantasia pode tudo, né? A gente imagina que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e aí eu nunca vou. E quando eu vou, como eu estou sempre evitando, quando eu vou, em geral, é atrapalhada a coisa, né? Porque o meu desempenho vai ser um pouco insuficiente, porque eu não estou acostumado mesmo, né? E aí, reforça aquela ideia de que, tá vendo, ia dar tudo errado mesmo, né? Então, o que precisa, e por isso que dependendo do grau com que isso acontece, por isso que um profissional precisa acompanhar esse processo. O que precisa é um processo gradual para o indivíduo ir entrando em contato e não mais evitar, não se esquivar do evento, né? Esses dias, faz alguns meses, aconteceu com uma amiga minha, ela foi para um voo e teve uma turbulência tremenda, a ponto até das comissárias de bordo começarem a gritar no voo, né? Você imagina o grau da aversividade da situação, né? Aí, acabou o voo, ela, por coincidência, foi conversar com um amigo dela que era piloto. E ele falou, olha, o que você precisa fazer é pegar o mais rápido possível um voo de novo. Não para de voar, né? Por quê? Na verdade, ele está fazendo uma prevenção super importante. Se eu evito, eu torno aquela experiência traumática a única associação imediata com o voo. Eu preciso dar a oportunidade de acontecerem outras experiências para que essa não seja a única coisa associada à experiência de voar, né? Então, é importante, sim, aconteceu uma turbulência, foi muito complicado, deu tudo errado no voo, não volta de ônibus. Pega o voo de volta, enfrenta, né? Eu diria, toda situação de ansiedade, a dica que eu dou tá difícil, tenta enfrentar, né? Se não está dando para enfrentar, vamos fazer isso juntos. Sim. É interessante você dizer isso, porque a pessoa ansiosa ela tem muito e se, né?
antes de enfrentar, e se acontecer tal coisa, e se acontecer tal coisa. Eu costumo brincar que o e se não tem limite. O e se ele é totalmente possível. Tudo é possível, mas nem tudo é provável. Um dos argumentos mais difíceis para a pessoa ansiosa lidar é esse famoso e se. Bom, a gente tem uma outra pergunta aqui. Essa é da Natália Britos. Ah, já ouvi falar dessa moça, viu? Nossa parceira lá do Comporte, muito dedicada a ela. Ela está perguntando assim: eu quero saber a relação da supressão condicionada e a ansiedade. Primeiro, o que é supressão condicionada? De onde vem essa expressão e qual é a relação dela com a ansiedade? Bom, o Ezequias me colocou um desafio aqui de falar das coisas de um jeito que seja minimamente inteligível aqui para quem não está familiarizado com a análise do comportamento. Essa eu vou tentar, tá, Nathalie? Olha, lá para os anos 70, se eu não me engano, alguns pesquisadores começaram a estudar um fenômeno que é esse da supressão condicionada. O que acontecia? Esse fenômeno foi primeiro estudado em laboratório com os ratos. Eles estudam essas coisas em laboratório para fazer um paralelo de fenômenos da vida real com humanos, né? O que acontecia? Eles perceberam que um rato que funciona com um desempenho minimamente regular, eu instalei uma determinada resposta e ele está lá respondendo regularmente dentro de um determinado esquema, que ele pressiona a barra e tem água, tá? Em um determinado momento, eles fizeram o seguinte: colocaram um som, algum sinal do ambiente, esse som inofensivo, tá? E o que acontecia com o desempenho do animal? Ele dava uma paradinha para ouvir o som e daqui a pouco voltava lá a pressionar a barra como se nada tivesse acontecido, né? Então, a apresentação do som por si só dá uma interrompida no desempenho e volta ao normal. Só que o que eles começaram a fazer? Apresenta o som e aí, depois de alguns segundos, apresenta um choquinho leve, tá? O que passa, depois de que isso foi feito algumas vezes, som, alguns segundos, choque, som, choque. Depois desse pareamento, som, choque, quando eles apresentavam o som, o animal já parava o desempenho dele e o animal começava a ter um monte de respostas que os cientistas entenderam como respostas de ansiedade. Eles tinham ereção do pelo, eles tinham micção, defecavam, ficavam mais agitados ou paralisados, né? E os cientistas entenderam aquilo como um paralelo do que acontece na situação da ansiedade. Ou seja, você tem uma situação que é chamada de um estímulo pré-aversivo, e a apresentação desse pré-aversivo, que é a campainha, suprime temporariamente o desempenho do indivíduo. Tá? Vamos tentar trazer isso para a vida real agora, né? Eu estou fazendo as minhas coisas normalmente. De repente, chega o meu pai e fala: Denis, a gente vai ter uma conversa daqui 2 horas. Nós precisamos conversar. Né? Imagina que meu pai seja uma pessoa severa, que costuma ter punições razoavelmente intensas. Meu pai falou: nós precisamos conversar. A partir dali eu não consigo fazer mais nada direito. Né? Eu estava lá jogando meu videogame, eu já não consigo me concentrar, enfim, o meu desempenho diminui. Então, o que a gente diz existe uma contingência respondente, ou seja, existe uma situação que é a apresentação de um evento que a gente chama de pré-aversivo. Esse evento desencadeia uma série de respostas autonômicas do que a gente chama de respondentes. Esses respondentes são tão intensos que eles interferem o meu desempenho operante. Eles interferem a ação em curso, aquilo que eu estiver fazendo que estava sendo... que eu estava tendo minimamente sucesso ao fazer aquilo. Assim que é apresentada essa situação de pré-aversivo, que ainda nem é o aversivo da bronca ou da surra do meu pai, eu já paro de fazer. Né? Então, esse processo na qual
a apresentação de um pré-aversivo interrompe temporariamente o desempenho do sujeito, a gente chama de supressão condicionada. Tá? O que isso tem a ver com a ansiedade? Oi? Eu ia só fazer um comentário sobre a aplicação disso, né? Isso pode concluir e eu comento. Então, que relação isso tem com a ansiedade? Na verdade, esse é um dos principais modelos que a gente usa para estudar a ansiedade, um modelo teórico mesmo para estudar a ansiedade. A gente entende que muitos dos transtornos de ansiedade, eles envolvem alguns eventos que nem são o aversivo em si. Em geral, o indivíduo ele se esquiva quando só foi apresentado o pré-aversivo, né? Então, vamos imaginar o toque. O indivíduo ele começa a ritualizar antes do evento aversivo acontecer. Ele tem um pensamento de que algo ruim pode acontecer com alguém que ele gosta. E ele vai ritualizar para evitar que aquilo aconteça. Ou, na fobia social, o Ezequias me convida para uma situação, 3 dias antes eu começo a não conseguir me concentrar no que eu estou trabalhando ali. Imagina que fosse essa situação, né? Ou seja, a gente tem a apresentação de que, olha, no dia 3 de março, às 17 horas, vai ter um evento, e já no dia 2 eu começo a sentir todas as respostas de ansiedade antecipando a apresentação do evento aversivo, né? Isso a gente chama de supressão. Eu paro, eu não consigo dar conta do que eu tenho para fazer porque foi suprimido temporariamente a minha ação ali. Uhum. Mesmo que a pessoa saiba, né, como fazer aquilo com perfeição, a ansiedade vem tão forte que suprime a ação, não é isso? Exatamente. Os respondentes, né, toda a ativação autonômica que é provocada pela apresentação do pré-aversivo, ela impede que eu tenha um desempenho normal enquanto o aversivo não é apresentado. Por isso, se quiser curioso essa coisa, algumas pessoas, numa situação muito difícil, elas falam, eu quero ser o primeiro. Sabe quando você tem aquela coisa, quem que vai começar? Deixa eu começar logo, que já que tem que ser, então deixa eu ser o primeiro. Porque ela não aguenta o aversivo da supressão condicionada. Ela não aguenta o aversivo da preparação para. Né? Então, vou o mais rápido possível, com isso eu me livro disso. Tá? Bom, uma outra pergunta que eu quero fazer para o Vinícius, ainda no campo da ansiedade social. Como o Vinícius falou no início, o campo de estudo dele no mestrado são as expressões faciais, a interpretação de expressões faciais. A pessoa com ansiedade social, que fica ansiosa diante de qualquer situação de interação social, geralmente ela é, entre aspas, invadida por uma série de pensamentos autorrecriminatórios, do tipo, fulano não gostou do que eu falei, fulano está com raiva de mim, Beltrano está me achando bobo, ou assim por diante. Aí, Vinícius, como você estuda a expressão facial, é sua área, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o quão precisa pode ser essa avaliação da pessoa e o quanto é possível você realmente saber o que o outro está pensando a seu respeito. Olha, Neto, a telepatia ainda não é possível com as ferramentas que a gente tem atualmente, né? Mas seria interessante que as pessoas que experimentam ansiedade social, elas fossem ensinadas a ler expressões faciais, né? A nossa face, ela pode transmitir uma série de informações a respeito do nosso estado interno, né? Das nossas emoções. Hoje já foram descobertas 7 expressões faciais da emoção que são universais, né? Comuns para todas as pessoas, que seria a expressão de alegria, de tristeza, de raiva, de surpresa, de medo, de nojo e de desprezo, né? E a partir do momento que as pessoas elas conseguem identificar essas pistas emocionais a partir da expressão facial de outra pessoa, eu acho que potencializa a relação. Por exemplo, tem um documentário muito legal feito pela BBC, chama The Human Face,
né, a face humana, fica aí uma indicação para o pessoal, para quem está nos assistindo. Anota aí, pessoal. E esse documentário, ele traz um exemplo de um casal, né, com sérios problemas de relacionamento, e eles queriam salvar a relação, né? E eles se dirigiram para uma clínica que trabalha com expressões sociais, e eles foram ensinados sobre como ler a expressão facial um do outro, né? Inclusive para saber em que momentos aquela briga que eles estavam tendo, ela seria produtiva, né, de acordo com a mensagem emocional, né, que o outro passava para o parceiro pela face. Então, assim, voltando à sua pergunta, seria muito interessante que pessoas com ansiedade social, elas aprendessem, de fato, a ler as expressões, né. Eu costumo dizer que na nossa sociedade, ela está muito em torno do que é falado, né? A gente pode ser aclamado, condenado, absolvido por aquilo que a gente fala. E por isso a gente é mais treinado a disfarçar as nossas palavras do que as nossas expressões sociais e os nossos gestos, né? Daí a importância de se aprender a ler as mensagens não verbais, né? Ficar mais atento, mais sensível a isso. Pode ser apenas uma ferramenta a mais para essa pessoa não ficar, vamos dizer assim, tão sensível ao que ela acha que o outro está pensando sobre ela. Ela ter mais evidências ali sobre o que realmente a pessoa pode estar sentindo, não pensando, mas sim sentindo a respeito dela. É importante. Não sei se eu respondi adequadamente. Pelo que eu entendi, você está dizendo que é possível saber mais ou menos o que a pessoa está sentindo emocionalmente, né? Não pensando. Seria isso? Sim. Como eu disse, ainda não temos instrumentos aí que possibilitam a telepatia hoje, atualmente. Bom, né? Mas a emoção, ela pode ser... Só complementando, né, essa questão da comunicação do nosso estado interno por meio da expressão facial, ela é tão importante, basta pensar num recém-nascido, né? Ele ainda não adquiriu o comportamento verbal dele por completo, e ele precisa comunicar o seu estado interno para os cuidadores, né? Então, às vezes, um sorriso pode comunicar prazer, né? Uma expressão mais fechada, um desagrado, um choro, um desagrado, né? Um desconforto. Ele sabe comunicar perfeitamente para os seus cuidadores essas emoções relacionadas a questões básicas de sobrevivência, né? Prazer, desconforto, dor, enfim, coisas desse tipo. Bom, você sabe, isso aí. Pensando um pouco nessa questão da expressão facial, uma das coisas que acho que também a gente precisa cuidar é que as expressões faciais, elas são ambíguas, né? A gente precisa olhar para as expressões faciais num contexto, né? Com certeza. E acho que essa aprendizagem também é importante, porque às vezes o indivíduo pode estar numa situação social e ele fazer uma expressão facial qualquer porque ele lembrou de uma outra coisa que não tem nada a ver ali com a conversa, né? Com certeza. Ou tem alguma coisa, sei lá, uma dor, alguma situação que está causando desconforto que não necessariamente tem a ver com a situação que está acontecendo ali. E acho que é importante a gente conseguir olhar para o conjunto de informações que inclui também a expressão facial, né, Vinícius? Com certeza. A análise da expressão facial, ela é contextual, sempre. Isso. E outra coisa, tem vários tipos de sinais que a face ela oferece. Esses sinais, eles podem ser estáticos, né, que são características da própria estrutura física da pessoa, como cor da pele, o formato do rosto, né? Podem ser lentos, podem ser sinais lentos, por exemplo, as alterações no rosto que essa pessoa tem ao longo da vida. E podem ser sinais rápidos, que são contrações musculares, mais ou menos involuntárias ali, né? Que
quando a gente quer detectar a emoção, a gente tem que prestar atenção nesses sinais rápidos, e não nos lentos e estáticos, né, e no contexto que aquilo está acontecendo, né, para aí ter uma leitura mais acurada da expressão facial em si. Tem alguns autores da área que falam que um simples sinal, uma simples microexpressão facial, é equivalente a uma palavra, né? Você olha a microexpressão em um contexto, você já teria uma frase. Olha o conjunto de expressões, o contexto de aquela expressão, já seria um parágrafo. Eu li isso em algum lugar de um livro da área. Não adianta você tentar olhar uma expressão só e tentar interpretar ela. Bom, mas enfim, a gente passou um pouquinho aqui do tempo, a conversa estava boa demais. Eu quero agradecer ao Denis pela disponibilidade de vir participar com a gente, ao Vinícius também, que faz parte da nossa equipe, vai estar sempre participando conosco no Boteco. No Boteco é que vai ter hoje mais à tarde, vou falar para vocês já já. Vai estar sempre participando com a gente aqui no Comportamento em Cena. E para encerrar, eu gostaria de saber se o Denis ou o Vinícius tem mais alguma coisa que eles gostariam de falar e não tiveram oportunidade de falar ao longo da nossa conversa. A conversa foi muito boa, eu queria agradecer muito a participação, o convite. É sempre um prazer estar envolvido aí nas coisas da Comporte-se e nas outras atividades aí que o Ezequias tem conduzido. Me sinto honrado em participar. Valeu, Vinícius. Obrigado pelo bate-papo aí, Ezequias. E, pessoal, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite do Neto, né, sei da importância que ele e outras pessoas estão tendo aqui para o desenvolvimento e a propagação dos conhecimentos em psicologia. Né, gostaria de agradecer ao Denis também pela presença ilustre. Me causou ansiedade, sim, porque você é referência para mim, eu fiquei ansioso pela possibilidade de falar alguma bobeira. Mas, enfim, e para os espectadores, eu gostaria de deixar o canal de comunicação sempre aberto, né? Sou colunista do Comporte, meus contatos estão lá, alguns textos também. Está saindo um texto fresquinho aí para o Boletim 9 também, de Londrina. E é isso, o canal de comunicação está sempre aberto. Falando do Inove, é até bom você lembrar que o Instituto Inove de Londrina é nosso parceiro, eles estão lançando agora um boletim sobre ansiedade. São vários profissionais de várias áreas abordando a ansiedade em vários aspectos. Tem um texto do Vinícius, tem um texto meu lá também, especificamente sobre ansiedade social. E ainda falando dos nossos parceiros, eu quero lembrar a todos que hoje mais à noite tem o Boteco Behaviorista, que está voltando para a segunda temporada, abordando a relação entre a psicologia comportamental e as neurociências. Vão estar participando o Diego Zílio, da USP, e o Daniel Gontijo, da UFMG. Além, é claro, das pessoas que já estão ali da equipe do Boteco. Então, todos uma galera muito, muito legal, muito estudiosa, e eu recomendo para vocês. Quem puder assistir, começa hoje às 9 da noite. Mais uma vez eu quero agradecer a participação de vocês, do Denis. Denis, você pode deixar o seu contato para onde as pessoas te encontram, o Núcleo Paradigma, enfim, para quem quiser entrar em contato com você? Bom, o pessoal me encontra sempre aqui pelo Núcleo Paradigma, sou um dos coordenadores aqui do Núcleo. O telefone aqui é 11 3864 9732 e o meu e-mail é denis@nucleoparadigma.com.br. O site nosso, www.nucleoparadigma.com.br. Vinícius, pode deixar um caminho aí para as pessoas te encontrarem também? Quem tiver interesse em falar sobre expressões faciais, em conhecer melhor essa área da psicologia? Com certeza. O meu e-mail é borgesvf@hotmail.com e vocês podem me encontrar também nas redes sociais, né? facebook.com/borgesvf, twitter.com/borgesvf, mais uma vez, e, é claro, no site do Comporte-se. Bom, é isso aí, galera. Quem quiser acompanhar mais discussões sobre o tema, pode acessar o nosso site, www.comporte.com. Tem vários textos sobre ansiedade, lá o Denis é um dos revisores de nossos artigos. Tem vários textos sobre expressões faciais e vários outros textos sobre aspectos específicos também aí da psicologia. Um ótimo domingo para vocês, muito obrigado
Daqui a 15 dias a gente tem outro comportamento em cena e outro boteco behaviorístico também. Em breve vai estar sendo divulgado o tema do próximo. É isso aí, boa noite para vocês, até mais. Tchau, tchau.